Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. E bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. E hoje é um vídeo muito pedido por vocês. É um vídeo muito legal, que vocês querem muito saber, que eu fiquei muito de cara lá nas minhas redes sociais. Falando nas minhas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram. Eu vou estar deixando o meu Instagram passando aqui em cima, que é respondendo todas as perguntas de vocês sobre o aborto que eu tive antes dessa minha segunda gestação. Então, antes de começar, eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, curtam todos os vídeos que eu lancei no canal até hoje e ativem o sininho para receber notificação de todos os vídeos novos. Então, bora lá, vamos começar o vídeo e responder todas as perguntas que vocês me mandaram. Gente, hoje vai ser um vídeo de cara lavada, né? Essa cara maravilhosa, cheia de espinha da gravidez. Mas eu não me importo, porque hoje é um vídeo muito especial. É um vídeo que vocês me pediram bastante, como eu falei lá no meu Instagram, sobre o aborto que eu tive antes dessa minha segunda gestação. Então, como é que foi? Em dezembro de 2019, né, eu engravidei e eu fui descobrir essa gestação lá por metade de janeiro, né? Eu estava com em torno de 4 semanas, né? Na verdade, eu não estava tendo sintomas. O único sintoma que eu tive foi muita dor nas costas. Meninas, desculpem esse barulho, mas é a minha máquina de lavar, né? Tá fazendo barulho, esse trambolho que faz barulho. Mas voltando, o único sintoma que eu tive foi muita dor lombar e eu tava muito irritada. Tanto que na virada do ano eu briguei com o Gian por motivos bobos assim e a minha família inteira ficou: Carol, tu tá estressada. Vai fazer um teste de gravidez que tu tá estressada, tu tá grávida. Pronto, né? Boca santa da minha mãe, da minha tia, e realmente eu estava grávida. Então isso era um dos indícios que meu humor não estava normal, né? Ele estava alterado. Então eu fiz o exame, eu fiz um teste de farmácia, né? Um daqueles Clear Blue primeiro, e deu que eu tava de 1 a 2 semanas, que quer dizer de 3 a 4 semanas, né? E daí eu corri pro laboratório e fiz um beta-HCG quantitativo. Isso, como eu falei, foi metade de janeiro. E o beta realmente deu um valor bem baixo, 170 MUs, né? Lá que eles usam para calcular, e deu em torno de 4 semanas. E tudo bem, daí eu comecei o pré-natal, fui no posto, né? Assim como eu tô fazendo com essa gestação agora, eu fui no posto de saúde, marquei consulta e comecei o pré-natal, primeira consulta daí com a enfermeira. A enfermeira solicitou todos os exames, perguntou se estava tudo bem, me indicou começar, né, o ácido fólico. E foi assim que eu fiz. Metade de janeiro eu comecei o ácido fólico. Aí assim, uns 3, 4 dias depois de eu passar pela enfermeira do posto, eu comecei com um corrimento, né? Um leve corrimento marrom, bem clarinho. Mas pra mim, era normal, era um corrimento normal, mas eu sentia muita dor lombar, sabe? Muita dor lombar. E eu reclamava muito para as pessoas. Eu falava: meu, eu tenho uma dor lombar, é o único sintoma que eu tenho. Não tenho enjoo, não tenho náusea, não tenho vômito, não tenho nada. A única coisa que eu sinto é uma dor lombar muito forte. E eles só falavam: ó, Carol, é normal como tá expandindo, né, o teu corpo ali, o teu quadril e tudo para alojar o bebê, é normal no começo da gestação. O que não pode é tu ter um sangramento. Tudo bem. Aí eu fiquei analisando. Esse sangramentozinho marrom, ele iniciou bem clarinho, sabe? O negocinho só sujava a calcinha. E daí o que aconteceu? 2 dias depois de iniciar o sangramento, ele começou a ficar um marronzinho mais... Como é que eu vou dizer? Que eles chamam de borra de café, né? Mas era em pequenas quantidades. E daí eu fui pra maternidade. Bom, indo
na maternidade, eu passei pela médica, né? E a médica fez o exame de toque e disse assim: olha, mãe, teu colo do útero tá fechado, tu não tem indício de aborto, o colo do útero tá fechado, a gente tem que só analisar. E me passou o Ultrogestan, que era pra eu tomar ou introduzir, né, no canal vaginal. E daí eu comecei a tomar e ficar de repouso, não ter relação sexual e ficar de repouso o máximo que puder até a 12ª semana. Isso que eu tava com 4 a 5 semanas, gente. Tudo bem, eu fui pra casa e fiz toda a recomendação que a médica me passou, né? Isso com muito medo, porque eu não tinha feito nem a primeira ultrassom ainda. Aí tudo bem. Passando pela médica, a médica falou assim: então, mãe, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer uma ultrassom pra ver se tá tudo alojado, bonitinho. E daí, tanto que isso era no sábado que eu tinha ido, numa quinta-feira que eu tinha ido pra maternidade. E daí eu já fui pra maternidade quinta de manhã, né? Já marquei uma ultrassom e consegui pra quinta-feira à tarde. A ultrassom, primeira ultrassom. E eu fiz a ultrassom e não deu pra ver nada, só deu pra ver, não deu pra ver nem o saco gestacional. O médico disse: olha, tu vai ter que repetir a ultrassom depois de 15 dias, mas isso é realmente um indício de uma gravidez, um início de uma gravidez, né? Mas o que não pode acontecer é ter o sangramento aumentar. Daí pode ter um risco de aborto até a 12ª semana e tudo mais. Tudo bem. Saí com a ultrassom de lá, né? Depois eu saí da maternidade com as recomendações da médica. E à noite, na quinta-feira à noite pra sexta-feira, foram aumentando os sangramentos. E daí na sexta-feira eu voltei na maternidade. Fui na maternidade porque a borra de café tava muito mais escura, gente. Tudo bem, passei pela médica de novo, a mesma médica fez o toque de novo. Gente, toda vez que eu ia lá, eles faziam um toque e diziam: teu colo do útero tá fechado, mãe. E não faziam nada. Só diziam que tava fechado e que tudo bem. Aí eu comecei a ficar assim, falei: meu, não é normal, tá aumentando e ninguém faz nada, ninguém me disse se pode ser um risco de aborto, se não pode, ninguém me fala nada. Daí a médica mandou pra casa, continuou tomando Ultrogestan e deu as mesmas recomendações: não ter relação sexual, cuidar, não pegar a Alicia no colo, não muito esforço, tentar fazer o máximo de repouso possível e repetir a ultrassom como o médico tinha pedido. Aí tá, isso foi na sexta-feira que eu voltei, né, um dia depois. Eu passei, gente, sábado e domingo com aquela borra de café aumentando. Domingo à noite, eu voltei na maternidade. Terceira vez, pensem comigo, terceira vez eu voltei na maternidade. E foi daí um médico, não é venezuelano, né? É alguma coisa assim. Me atendeu, fez o toque e falou a mesma coisa. É que pode ser um risco de aborto, mas a gente não pode dizer nada. Eu falei: pelo amor de Deus, vocês não podem fazer uma ultrassom para saber como é que tá o desenvolvimento? Não, a gente só pode fazer ultrassom se você estiver sangrando, escorrendo sangue pelas pernas, com uma hemorragia. Cara, daí já começou a me subir assim aquele sangue pela cabeça, porque era a terceira vez que eu tava indo na maternidade e ninguém fazia nada. Os médicos não falavam nada. E assim, a gente, na gravidez da Alice, a maternidade me atendeu super bem. Mas dessa vez, essa segunda gestação que eu tive, né, antes dessa que eu tô agora, sério, os atendimentos foram péssimos, assim, ó, péssimos. Eu só tenho do que reclamar da maternidade nessa gestação que passou que eu perdi, né? Aí, tá. Isso foi no domingo. Aí, tem que ter repouso e tudo mais, tá. Segui as mesmas coisas. Saí de lá, nem terminei a consulta, já saí de lá. Falei pra minha mãe: mãe, aqui eu não volto mais. Eu não volto mais pra essa maternidade. Só que assim, gente, a única lugar que eles atendem na minha cidade de gestante é na maternidade. Tipo, não tem outro hospital que possa atender gestante, sabe? Aí o que eu fiz? Fiquei segunda, terça e quarta-feira o meu sangramento aumentou, começou um sangue vermelho vivo. Voltei na maternidade de novo, quarta vez. E daí o que aconteceu, gente? Deixa eu falar. Fui na maternidade todos os dias com a minha mãe. E nessa quarta vez, isso foi de madrugada, que eu não aguentava, eu gemia de dor.
E o sangue era sangue vermelho, assim, ó, saía coágulo e ninguém fazia nada. E isso que na terceira vez que eu tinha ido, já tava saindo sangue. E a médica não falou nada. O que aconteceu? Uma enfermeira da triagem foi muito grossa comigo. Ela olhou pra mim e falou assim, é a primeira vez que você tá tendo um aborto? Ah, pra quê, né? Minha mãe entrou comigo e, cara, minha mãe começou a esculhambar a mulher. Nós já tava por aqui, sabe, do atendimento. Ninguém aguentava mais ir pra casa. E a gente só queria que fosse resolvido. E minha mãe falou, cara, se fosse a tua filha, o que que tu ia fazer? Resolva um problema da minha filha, eu não quero perder ela. Ela pode perder bebê, pode perder quem for, mas resolva o problema da minha filha. Aí a mulher se alterou, não tirou minha pressão, não tirou batimento, não tirou nada. A mulher simplesmente me mandou esperar. E daí a médica me chamou. A médica residente me chamou e era a mesma médica que estava me atendendo todos os dias. A médica residente me chamou junto com a médica responsável, né? Por sinal, a médica responsável que estava com a residente foi a médica que fez o parto da Alice, a doutora Paola. E ela olhou pra mim, ela lembrou de mim, né, do parto da Alice. E daí ela falou, me explicou que podia ser um risco de aborto, mas que eles não podiam falar nada. Mas, sim, ó, gente, a médica, a doutora Paula, foi maravilhosa. Mas enquanto isso, a outra médica ficava olhando com aquela cara de bunda. E vocês não têm noção que a enfermeira tava lá do lado, tá? Fazendo careta com a minha mãe. Tipo, fazendo assim. Enquanto minha mãe falava. Daí minha mãe falou assim, moça, me passa o seu nome que eu vou acionar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Daí a moça falou, quem vai chamar a polícia aqui sou eu. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, vocês acreditam que depois que eu saí do consultório, a polícia tava lá com a minha mãe e com a enfermeira. Eu só queria ir pra casa, gente. Eu tava assim, ó, lavando aquele hospital de sangue. Ninguém resolvia nada, ninguém me falava se era um aborto, se não era. E a enfermeira chamou a polícia. Chamou a polícia pra abrir um BO contra a minha mãe. Tudo bem, daí foi resolvido. Eu falei pra elas que eu não aguentava mais, que eu queria ir pra casa, que era pra as duas cancelar o BO, que eu não aguentava mais. Eu só queria deitar. E daí, os sangramentos começaram a aumentar. Fui pra casa. Daí eu fiz 2 ultrassom depois disso. Duas ultrassom. Uma ultrassom. Tava tudo certo. Paguei caro. Tava tudo certo. E não tinha risco de aborto, colo do útero fechado. Tudo bem? Isso. Depois, outro dia, daí eu fiz, né, a ultrassom de novo. Gente, tava fazendo tudo particular, porque eu não aguentava mais, eu queria uma resposta, sabe? Aí, a gota da água, eu passei aquela semana inteira, né? Na quarta-feira, eu voltei ali na quarta vez na maternidade, aconteceu o negócio da polícia. E isso, eu esperei, gente, até na sexta, no sábado, eu tava sangrando, igual uma condenada. Eu não aguentava mais. Daí, na sexta-feira, antes, né, do sábado, na sexta-feira, eu fui no posto de saúde. Eu falei pra médica, pelo amor de Deus, alguém resolva. Eu tô tendo muito sangramento, eu não tô aguentando mais na maternidade, eles não resolvem, não fazem uma ultrassom, não me dizem o que é. Pelo amor de Deus, vocês me dizem, porque assim, ó, eu tô definhando, eu tava 2 semanas já sangrando igual uma condenada e ninguém resolvia nada. Daí a médica maravilhosa do posto falou, mãe, nós não podemos resolver, eu posso te passar remédio para dor, mas a maternidade é responsável pelas gestantes, você tem que voltar lá e caso aconteça alguma coisa, você pode abrir um processo contra a maternidade, porque eles é que tem que resolver, nós aqui do posto não podemos. Mas a médica foi maravilhosa, a médica do posto me atendeu super bem, passou remédio, me explicou certinho que podia ser um risco, um indício de aborto, que eu tinha que acompanhar. E, gente, a médica foi um amor. Ela me explicou tudo. Ela disse que poderia ser um risco de aborto, como eu falei. Ela me deixou mais tranquila. Ela falou que eu teria que procurar a maternidade, que eles eram os responsáveis. Me deixou remédio. Disse que qualquer coisa eu poderia voltar, né? Procurar o posto, mas que a necessidade era procurar a maternidade porque eles teriam que resolver o meu problema. Passando isso da sexta-feira, eu fui pra casa, passei o sábado inteiro passando mal, o domingo todo de manhã morrendo de dor. A minha mãe tinha ido trabalhar com meu pai, e o Gia tava o dia inteiro, tava a semana inteira já com a Alicia, cuidando dela, não podia pegar a Alicia, ela tava chorando, ela queria o meu colo, ela queria mamar e eu não podia amamentar. Foi terrível. Daí a minha sogra foi almoçar comigo naquele domingo e foi a gota d'água. Eu sentia muita dor, eu gemia de dor. Eu já tinha trocado 3 vezes de roupa.
Então vocês pensem, eu liguei pra minha mãe, era 1 da tarde, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me leva no hospital do Unimed que eu tô morrendo. Eu preciso ir, eu tô sangrando muito. A minha mãe chegou em 2 minutos lá em casa, me botou no carro e me levou no hospital do Unimed. Chegando lá, eles disseram que não tinha radiologista, não tinha obstetra responsável, que eu teria que ir pra maternidade. Mas se eu quisesse pagar, eu passava pelo clínico geral, o clínico geral me deixava um acompanhamento, né? Pra poder ir pra maternidade, ou eles podiam chamar o radiologista, eu podia pagar pro radiologista ir e me atender. Então daí eu esperei, né, uma questão de 20 minutos e logo o clínico geral me atendeu. O clínico geral então me atendeu, ele falou que se eu quisesse, ele chamava um radiologista para fazer uma ultrassom para mim, para ver como é que tava, e que depois teria que me encaminhar para maternidade, depois de fazer todos os exames. Eu entrei na Unimed 2h30 da tarde, eu saí de lá 8 horas da noite. 2h30 eu entrei, eu tava sem bateria no celular, a minha mãe não pôde entrar comigo, ela teve que ficar na recepção. Então eu entrei lá e fiquei esperando. Me deram um remédio na veia para amenizar a dor, para diminuir as cólicas e tudo mais. E eu fiquei esperando o radiologista chegar e chegou 6h30 da tarde para fazer a minha ultrassom. Eu não pude ter acompanhante quando eu entrei no hospital da Unimed. Então o radiologista chegando, assim, ó, quando ele me chamou, ele viu a minha cara de desespero, sabe? Ele viu que eu não aguentava mais. E assim, gente, não era psicologicamente. Na verdade, não era fisicamente, né? Desculpa que o meu corpo tava pedindo. Eu já tinha emagrecido 3 quilos naquelas 2 semanas. Eu sentia muita dor, assim, vocês, era uma cólica menstrual triplicada. Então o radiologista viu que eu não tava legal. Ele falou, nós vamos fazer a tua ultrassom e eu vou dizer alguma coisa, porque não é possível tu sangrando desse jeito e ninguém faz nada na maternidade. Então, tipo, era mais a minha dor psicológica, assim, meu psicológico já não aguentava mais. Eu falava, pelo amor de Deus, se Deus quiser levar essa criança de mim, que o Senhor leve, mas que o Senhor me deixe bem, porque eu não quero passar por isso, eu não quero. A radiologista daí fez, isso eu tava sozinha, não podia ter acompanhante, né? Porque dentro da Unimed não pode. O radiologista fez a ultrassom, gente, ele ficou 15 minutos lá. E a marca dele lavando de sangue, né? Ficou 15 minutos lá mexendo e não falava nada. Vocês têm noção que ele não falava nada? E assim, eu tava de 6 semanas. Então eu descobri que em 4, 5, 6 eu fiquei até a 6ª semana sangrando. Ele olhou pra mim e falou assim, mãe, olha, o teu colo do útero tá fechado. Não posso dizer que é um aborto, mas pode ser um princípio, porque começa assim. Aí ele falou, quanto tempo tu tá assim sangrando? Eu falei, cara, eu comecei 2 semanas atrás com borra de café e agora tem 5, 6 dias que tá saindo hemorragia, sangue, e ninguém resolve nada. Ele falou, então, o que eu posso dizer pra ti é que pode ser um princípio de aborto, eu vou te encaminhar pra maternidade, mas a tua gestação, ela é uma gestação gemelar. Gente, eu já tava com o meu psicológico abalado, vocês pensam. Quando ele falou isso, parece que o meu chão abriu, assim, ó. Eu tava sozinha, meu marido não tava, minha mãe não tava, que o dia tava com a Alice, minha mãe foi comigo no hospital, lá desesperada. E eu sem bateria no celular pra avisar ninguém. Gente, foi horrível. Ele falou assim, mas a tua gestação é uma gestação gemelar, por isso que tu tá tendo tanto problema. Porque assim, ó, eu vou te explicar, ele falou, a tua gestação são bebês que estão na mesma placenta e eles são gêmeos idênticos, gêmeas ou gêmeos, né, idênticos. E, cara, a gestação gemelar é uma gestação muito complicada, principalmente quando são bebês univitelinos, eu acho, né, quando são bebês idênticos à mesma placenta. E daí ele falou, por isso, uma gestação gemelar desse jeito, ela é complicada do começo ao fim. A mãe tem que ficar de repouso, tem mãe que tem sangramento do começo ao fim, não pode levantar. E tu, como tem um bebê de 1 ano e pouquinho em casa, não tem como. Então pode ser que a tua gestação não esteja desenvolvendo, porque pelo que eu vejo aqui, tem um bebê que não está se desenvolvendo tão bem quanto o outro. Então, o que pode acontecer? Se acontecer um aborto, o bebê que tiver bem vai expelir junto com o bebê que não tiver. Gente, mas assim, ó, o meu chão tinha aberto, porque, pensa, eu tava 2 semanas sangrando. Descobri que a minha gestação era uma gestação de gêmeos. Minha família não tem gêmeos, a família do meu marido não tem gêmeos. Eu com uma bebê pequena em casa, não podendo pegar ela no colo, meu psicológico tava mais abalado, porque eu não aguentava mais, eu não queria mais sangrar.
que eu acho que eu não fiquei tão abalada quanto descobri que era gêmeo, sabe? Tudo bem, daí ele me deixou uma carta desse tamanho pra voltar pra maternidade. Eu tinha que sair dali da Unimed às 8 horas que eu saí e ir pra maternidade que ele ia ligar pra médica que tivesse de plantão lá e ia falar que ia ter que me atender, ia ter que resolver alguma coisa, ou me internar, ou... porque era uma gestação gemelar. Aí tá, saí de lá, né? Quando eu vi minha mãe lá na recepção, eu abracei ela e comecei a chorar. Chamaram ela lá dentro, daí explicaram. Eu comecei a chorar, falei, pelo amor de Deus, mãe, eu não aguento mais, eu não quero. E minha mãe veio no meu desespero, né? Ela só falava assim, Carol, eu quero te ver bem. Independente se vai ter bebê, se não vai ter bebê. Era só isso que ela queria, gente. Porque eu tava branca. Eu tava com risco de ter anemia, eu tava perdendo muito sangue. Então vocês pensem como é que eu tava, né? E pra contar pro dia que era gestação de gêmeos. Eu cheguei no carro, liguei pra ele e falei, amor, descobri que são gêmeos, eu tô tendo sangramento, pode ser um aborto. Eu falei, eu tô indo pra maternidade, eu quero que eles resolvam lá. E ele sem entender nada, me desesperado. Ele falou, não pode ser gêmeos, não pode, não pode. Eu falei, cara, ser gêmeos ou não ser, foda-se, só quero ficar bem. Se eu perder, se beber, se não perder. Aí tudo bem, né? Daí Calícia ficou Calícia, desesperado lá, quer saber a notícia certa minha. E eu fui pra maternidade com a minha mãe. Isso que eu fui pro hospital da Unimed 2h30, saí do hospital 8 horas, fui pra maternidade. Esperei mais 2 horas e pouco pra ser atendida. E quem me atendeu? A mesma residente que me atendeu todas as outras vezes. Eu respirei fundo e eu falei pra ela só, por favor, resolvam alguma coisa. Ela falou, mãe, mas a gente não tem que resolver. Pode ser sim um aborto. Pode ser um aborto, que geralmente aborto começa assim. Eu olhei pra ela e falei, por que tu não me falou no começo? Agora que eu tô sangrando igual uma condenada, quando ela fez o toque, gente, lavou a cara dela de sangue, assim, ó. Aí ela me disse que podia ser um aborto, um princípio de aborto. Eu saí de lá tão indignada que eu falei pra minha mãe, mãe, eu não volto mais aqui. Eu quero que tu resolva. Eu falei, amanhã nós vamos ligar pro Dr. Rolf, que era o médico que responsável pelo pré-natal da Alissa, todo o particular que eu fiz. Gente, eu ligava pra ele e ele resolvia em 5 segundos. Marquei uma consulta com ele pra segunda-feira, né? Isso foi domingo, que foi a gota d'água da Unimed. Marquei uma consulta com ele 1h30 na segunda-feira. Mas como é que eu vou falar? Não sei se foi pra minha felicidade, se foi pra minha tristeza, porque pra mim foi uma felicidade quando aconteceu, porque eu já não aguentava mais, né? 10 horas da segunda-feira eu tava com uma dor insuportável, uma cólica insuportável, sangrando pelas pernas, deitada, a Alicia comigo, chorando, e a minha mãe foi trabalhar com meu pai, gente, desesperada eu, sangrando igual uma condenada. 10 horas eu fui no banheiro, sentei no vaso pra fazer xixi e escutei assim, puk, pareceu uma pedra caindo. Eu olhei pro vaso e falei, pronto, é o aborto. Porque nunca me aconteceu isso, gente. Caiu uma bola de carne com gordura branca em volta. Horrível. Daí o que eu pensei? Eu vou pegar um potinho, botei num plástico, tirei de dentro da privada, porque eu tinha consulta com o Dr. Rolf às 1h30, né? Isso era 10 horas da manhã, 1h30 eu tinha consulta com ele. Enrolei num papel, enrolei num plástico e dentro de um potinho. Mandei foto pra minha mãe e falei, mãe, tenho certeza que aconteceu o aborto. Eu tenho certeza, porque caiu como se fosse uma pedra dentro do vaso. E ela falou, calma, Carol, nós vamos no médico e se for, a gente vai resolver. Aí, tá, 1h30 eu me arrumei, fui no Dr. Rolf, assim, ó, morrendo, gente. Morrendo mesmo. Eu nem sei com quem a Alicia ficou. Ah, ela ficou na creche ainda. Que isso foi em fevereiro, né? Comecinho de fevereiro, foi tipo 2 de fevereiro. Não, foi mais. Ela tava na adaptação da creche. Foi ali começo de fevereiro. Eu falei assim, eu vou. A Alicia na creche, né? Nós vamos na consulta. E a minha mãe falou, nós vamos resolver. Enrolei o negócio, deu 1h30. O meu médico, né? O Dr. Hoff maravilhoso, me chamou na consulta. E eu mostrei pra ele aquilo. Eu falei, doutor, aconteceu isso? Eu engravidei. Eu tive que contar tudo numa paulada só, porque ele não tava fazendo meu pré-natal, eu tava fazendo pelo posto, e daí eu tive que pagar uma consulta pra consultar pra ver se ele resolvia esse problema. E, cara, não é que o médico resolveu, que o doutor resolveu. Ele falou pra mim, Carol, pode ser o gêmeo que não se desenvolveu. Então, o que nós vamos fazer? Tu vai atravessar a rua, eu vou ligar ali no centro de diagnóstico, ali na outra
e tu vai fazer uma ultrassom. Então, tu vai fazer uma ultrassom pra gente confirmar o que que é. Bom, eu atravessei na rua, né, meia horinha depois, fiz a ultrassom e o médico olhou pra mim e falou: Olha, mãe, não tem mais nada aqui, teu útero tá limpo, só tem uns restos de placenta e tudo mais. O que tu vai fazer? Tu vai voltar no teu médico, ele vai te aconselhar, né? Realmente vai ter que fazer uma curetagem ou ver se tu vai terminar de expelir. Cara, quando ele falou isso, eu só olhei pra minha mãe e falei: Mãe, eu tô aliviada. Eu não aguentava mais sofrer, eu queria que isso daí terminasse, que esse sofrimento terminasse. Gente, eu não tava nem aí pros bebês naquele dia. Meu psicológico tava, assim, ó, muito abalado, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu só falei pra minha mãe: Mãe, eu tô muito aliviada. Pronto, saí daquela ultrassom, aliviada, voltei pra consulta, e daí o médico falou: realmente, teve um aborto, eles podiam ter feito alguma coisa na maternidade, mas eles estão tendo tá tendo muita negligência médica, eles não estão querendo fazer alguns procedimentos, por exemplo, como ultrassom e tudo mais, pra resolver. Cara, quando o médico me falou isso, eu só pensei: por que que eu não vim no Dr. Hoff? Foi a única coisa que eu pensei: por que que eu não vim no Dr. Hoff antes? Porque ele já podia ter resolvido isso, podia ter me dito um monte de coisa. Por fim, ele falou pra mim: Carol, eu vou deixar uma carta, tu tem duas opções. Eu vou deixar uma carta pra gente fazer uma curetagem. Só que se tu quer que eu faça a tua curetagem, tu vai na quinta-feira. Isso era numa segunda. Tu espera até quinta-feira. Tu vai sentir muita dor até lá. Mas assim, se tu tiver febre, tu vai na maternidade antes. Se tu não tiver febre, tu espera quinta-feira que eu faço tua curetagem. Daí tu vai quinta-feira, às 10, 11 horas da manhã, que eu faço a tua curetagem. Daí ele explicou que era um procedimento, que era uma mini cirurgia, ganhava anestesia e tudo. E eles faziam uma raspagem pra tirar o que tinha ficado. Mas que se tudo der certo, eu não ia precisar fazer, porque até lá talvez eu tinha expelido o resto dos bebês, né? E foi o que aconteceu, gente. Terça e quarta foram os dias mais sofridos, assim, ó. Eu terminei de expelir muita coisa, vocês não têm noção. Saíam bolas, coágulos de sangue horrível, assim. E eu já tava com meu psicológico abalado, eu já não aguentava mais. Só que por fim eu tive que ir na quinta-feira na maternidade. E que sensação pior pra uma mãe é tu chegar na maternidade, ter um monte de gestante lá, e daí elas olharem pra ti e falar: Ai, de quanto tempo tu tá grávida? E tu falar: Eu tive um aborto, eu vou ter que fazer uma curetagem, eu tô aqui pra fazer um procedimento. Gente, é a pior coisa. E eu fiquei esperando assim umas 4 horas pra passar pelo doutor pra fazer uma consulta, porque aquele dia resolveu nascer, todos os bebês do mundo resolveram nascer naquele dia que eu fui fazer a curetagem. Aí o doutor me chamou, e daí eu mostrei a carta pro residente que me atendeu, né? Porque o doutor era responsável. Tá. Daí o médico residente me atendeu, fez a avaliação com um toque. Dá oi, Alicia. Dá oi. Fez a avaliação com um toque, e disse: Ah, realmente teu colo tá aberto, é o mesmo procedimento. Olhou a ultrassom, né, que eu tinha feito na segunda-feira e perguntou como é que tava o sangramento e com o toque ele viu que não tinha quase nada de sangramento. Aí ele falou: Olha, eu vou passar a avaliação pro doutor e vou ver o que ele vai dizer, mas eu acho que não vai precisar da curetagem. Eu olhei pra minha mãe e falei: Tomara. Eu tava 4 horas lá esperando, ainda ter que passar por um procedimento cirúrgico, ia ter que ficar 24 horas internada e eu não queria, né, por causa da Alicia também. Aí o doutor deu ok, disse que não precisava e ele disse: Ah, eu vou dar uma injeção. Alicia, não. Eu vou dar uma injeção que tu vai terminar de expelir o resto que falta, né? Se tiver ainda resto. Ele falou: Tu vai pra casa e tu vai sentir um pouco de dor. Aí foi o que aconteceu, me deu a injeção. Morri de dor aquela tarde. Mas aí foi passando os dias, foi terminando de sangrar, foi bem pouquinho, pouquinho, pouquinho. E foi isso, gente. Daí eu voltei com o Dr. Rolf depois de 15 dias, já comecei o anticoncepcional porque eu não queria engravidar. E foi aí que eu engravidei de novo, e daí vocês sabem de toda a história. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que essa minha experiência foi muito louca, assim, foi a experiência mais louca que eu tive na minha vida. Eu não desejo pra ninguém, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Nenhuma mulher merece passar por isso. E todos vocês que me pediram desse meu relato entendem que é uma dor tanto emocional quanto física, sabe? Eu não tive tanto, não tive depressão, não tive nada por causa disso. Foi bem tranquilo, porque eu tava sofrendo muito, sofri muito, perdi muito peso por causa desse aborto. E só que me mudou como pessoa.
Porque eu acreditava que nunca podia acontecer comigo, gente, e não acreditem. Tipo, vocês meninas que se culpam por sofrer aborto, não se culpem porque foi o que o médico me falou. Deus tá te mostrando que tá te livrando talvez de alguma coisa. Porque esses bebês. Filha, tá com a bunda de fora. Porque esses bebês podiam vir com alguma uma formação e você podia ter uma criança especial em casa. Então eu coloquei isso na minha cabeça e vi que realmente Deus nos livra de coisas para depois nos abençoar com coisas muito melhores. Foi isso que esse aborto me trouxe. Vocês me perguntaram, eu acho que eu já respondi, né? Se eu sofri muito psicologicamente por causa do aborto, e eu vou dizer que não. Porque, como eu falei, eu sofri muito fisicamente e eu não queria ter crianças doentes em casa, né? E com alguma síndrome, porque eu já tenho uma criança pequena, imagina eu com duas crianças a mais e com problema. E eu acredito que tudo é conforme Deus quer. Como eu sempre falo, nenhuma folha cai do céu sem o consentimento de Deus. E é isso, gente. Dizer que agora tá tudo bem, que agora nessa gestação que eu fiquei preocupada, até as 12 semanas de acontecer de novo, sabe? Mas foi tudo perfeito. O aborto que eu tive não tem explicação, porque nenhum aborto tem, né? Tem mulheres que têm aborto de repetição, mas comigo não foi, porque minha primeira gestação foi tranquila. E esse segundo aborto foi porque Deus me mostrou que realmente não é a hora de eu ser mãe e que eu não ia conseguir, né, cuidar de três crianças ao mesmo tempo. E agora estou aqui com um baby boy a caminho e só dizer pra vocês que tudo tem um porquê. Acreditem nisso. Né, filha? Que é uma das minhas bênçãos. E agora ela tem um pacotinho de amor aqui na barriguinha da mamãe, né? O maninho, né? Manda beijo pro pessoal. Fala, se vocês gostaram, pessoal, curtam o vídeo da mamãe, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Se vocês quiserem, deixem perguntas aqui ou no meu Instagram que eu vou responder para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!